E respondendo a pergunta que dá título para este vídeo, sim, Max Verstappen é um babaca por não usar uma camiseta. E é isso, um abraço para todo mundo, pode me procurar no @Eduardo Moreira para me xingar e até a próxima. Mas se você decidir ficar nos próximos minutos do vídeo, eu vou oferecer uma coisa que você não está acostumado a receber na vida: argumentos. Tá rolando toda aquela polêmica lá da homenagem que o Sebastian Vettel organizou para o Ayrton Senna e para o Roland Ratzenberger lá no circuito de Imola, em função dos 30 anos do falecimento dos dois, nas circunstâncias que todo mundo sabe, 1º de maio de 94, e a polêmica do Verstappen não ter utilizado a camiseta, que, por sinal, o Vettel fez de forma personalizada. Cada piloto tinha sua camiseta ali, tanto que tem os números nas laterais. E esse evento basicamente era uma volta em torno do circuito, ou a pé, ou caminhando, ou de bicicleta, ou correndo, enfim. Ele organizou uma volta por meios alternativos e em determinados momentos na pista o grupo ali parava para registrar uma foto para a posteridade. Tanto que estava ali, inclusive, ex-pilotos, Juan Pablo Montoya, eu consegui identificar nas fotos, o Valtteri Bottas, que estava de bicicleta e não usou camiseta, mas ficou do canto ali da foto. E aí muito se fala sobre o Max Verstappen, que está no centro da foto e foi o único do centro da foto que não utilizou a camiseta. E tem uma galera que está ofendidinha porque nós estamos achando o Max Verstappen um grande babaca. E ele é. Esse que é o problema. Argumentos. Na vida, crianças, para você, geração Drive to Survive, que acha que a Fórmula 1 começou em 2015, vamos dar algumas lições para vocês, de graça. Se seus pais não deram essas lições, eu dou. Na vida, tudo é composto por construção, destruição e distorção de narrativa. Tudo na nossa vida se pauta a partir desses 3 aspectos. E tem uma coisa que vocês precisam entender que se chama contexto. Contextualizar é você colocar todas as pecinhas que estão espalhadas no quebra-cabeça e colocar elas juntas. É você montar o Lego completo. É você olhar o quadro como um todo e não apenas aquele recorte de narrativa. É importante a gente falar isso porque as primeiras fotos que chegaram sobre esse evento mostravam apenas o centro da foto onde estava o Max Verstappen. E aí depois, quando registraram a foto ou publicaram a foto de uma forma mais ampla, mostrando todo o contexto, mostrou também que outros pilotos também não utilizaram a tal da camiseta. E aí começaram a dizer, mas fulano, Beltrano, Ciclano também não usou, teve piloto que não foi e tudo mais e tal. Aí eu tenho que colocar esses pontos para poder explicar para vocês por que Max Verstappen está sendo tão criticado. Sobre os outros pilotos que não compareceram, ou sobre o Valtteri Bottas, que também não usou a camiseta, eu não me importo e as pessoas também não se importam. O Sebastian Vettel convidou os pilotos para participar, os pilotos das 3 categorias, Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3. Não foi uma intimação. As pessoas foram porque queriam estar ali para homenagear Ratzenberger e Senna. A gente sabe que a camiseta é alusiva ao Senna. Teve gente que criticou a atitude do Vettel porque entendia que tinha que ter uma camiseta para o Ratzenberger e que ele merecia uma homenagem mais digna. Eu concordo com isso. Mas cada um com os seus BOs para cumprir na vida. Na vida, nós criticamos atitudes individuais. Cada um responde pelas suas atitudes, mesmo que elas sejam semelhantes às atitudes dos outros. Ou você vai me dizer que de 11 jogadores de futebol, se 3 participaram de manipulação de resultados por conta de apostas, que todos os outros que participaram do jogo também estão envolvidos de alguma forma nisso. Não é tão simples quanto a banda toca. Aqui, a gente está analisando única e exclusivamente Max Verstappen, e não o Valtteri Bottas, Kazuki Nakajima ou Nikita Mazepin. Eu, particularmente, não me importo com eles. Quando a gente tem opinião sobre indivíduos, nós fazemos isso. Nós não analisamos as atitudes similares a partir do comportamento de parte do coletivo, até porque a maioria utilizou a camiseta. As exceções que vinham se justificar e explicar individualmente por que não usaram o tal item. E no caso do Verstappen, a situação piora um pouquinho porque na mesma entrevista que ele estava participando, também estava o Sérgio Pérez.
e deu tempo para o Sérgio Pérez usar a camiseta. Até onde nos consta, Max Verstappen é um piloto de Fórmula 1, 3 vezes campeão do mundo, e para isso ele precisa ter 2 braços e 2 pernas. Ser um ser humano basicamente normal, né? Não ter nenhuma disformia ou nenhuma dificuldade física, por assim dizer. E qualquer adulto normal consegue colocar uma camiseta por cima em apenas 10 segundos. Mesmo que seja pelo gesto, mesmo que seja pelo simbolismo de unidade. Porque aquele tipo de evento, aquela iniciativa do Vettel, tinha como objetivo também unificar, também promover uma homenagem de coletivo, e não apenas destacar questões individuais. Então, talvez o Verstappen não tenha captado a ideia do que era o evento. E ele é um garoto inteligente. Afinal de contas, eu tenho um artigo lá no meu blog pessoal que fala sobre os reflexos de piloto de Fórmula 1, e eu uso justamente o Verstappen como exemplo. Ele tem um dos melhores reflexos entre os pilotos da categoria. Agora, de novo, a gente tem que analisar contexto. A gente tem que analisar o cenário como todo. A fotografia como todo do Max Verstappen. E não apenas o fato dele ter recusado a camiseta naquela situação. Max Verstappen tem um histórico de indiferenças ao coletivo e de individualismos. Isso nem é tão grave assim, levando em consideração o esporte que ele pratica. Afinal de contas, ele é um piloto de Fórmula 1. É ele quem está dirigindo o carro, é ele quem vai conduzir o carro às vitórias. E vários pilotos da categoria, não só dessa, como em outras categorias, também demonstraram ter uma personalidade individualista, egoísta e que realmente é narcisista e quer vencer a todo custo. Inclusive o próprio Ayrton Senna. É só você observar as entrevistas, ver os documentários. O Piquet tem essa personalidade, Mansell, sabe, todos os grandes campeões, Alain Prost. Para você ser campeão na categoria, você tem que ser meio Dick Vigarista. O Schumacher também, com o lance de jogar o carro por cima do Damon Hill na final de 94, o próprio Sebastian Vettel, o próprio Lewis Hamilton. Então, ser egoísta, ser narcisista, ser um piloto que tem autoconfiança é um traço comum de campeões dessa categoria e de outras categorias de esportes a motor. Só que tem o background, tem a história por trás. Bem sabemos como são os pensamentos de Max Verstappen a respeito de determinados temas, e é claro que temos que colocar aqui o contexto dele ser ou ter como sogro Nelson Piquet. Eu não vou me complicar falando certas coisas, porque senão vai ficar ruim para mim. Mas ele tem como sogro Nelson Piquet. E isso também não é exatamente um problema, porque Nelson Piquet é uma pessoa e Max Verstappen é outra. Eu acho que o Verstappen até amadureceu bastante depois que conquistou o primeiro título mundial. Eu acho a relação dele com a pequena P, a filha da Kelly Piquet, excelente. É um amor ver esses dois juntos. E sim, vou repetir, Verstappen, depois que conquistou o primeiro título mundial, amadureceu bastante. Mas uma vez babaca, sempre babaca. Essa é que é a verdade. Não existe ser humano perfeito. E eu nem estou pedindo perfeição de Max Verstappen. Só que não podemos negar que o fato dele ter se posicionado no centro dessa homenagem, não utilizando a camiseta, com o contraste do coletivo, manda vários recados. É o subliminar da coisa. Um recado que, bom, tem personalidade própria. Eu não sou Maria vai com as outras. Por outro lado, eu não ligo para a união de coletivo, mesmo que seja para homenagear um dos pilotos mais relevantes da história da categoria. Outro recado subliminar é: vou fazer minha moral com o sogro, porque a gente sabe muito bem o que Nelson Piquet pensa sobre Ayrton Senna até hoje. E não tem nada de errado, mas tentar esconder o sol com a peneira, fãs de Verstappen, não é a melhor estratégia. E está bem longe de ser aquilo que vocês vão fazer de melhor. Até porque é uma galera que tende a relativizar de forma gigantesca uma porção de coisas. Por exemplo, o Verstappen é um Super Saiyajin nível 4 pilotando um carro de Fórmula 1. Já o Lewis Hamilton só venceu porque tinha o melhor carro. Vamos ver as estatísticas. Max Verstappen tem 80% de suas vitórias e contando na carreira com o melhor carro de forma discutível ou indiscutível. São quase 50 vitórias com o melhor carro. E ninguém fala nada sobre isso. Outra coisa bem interessante,
Os fãs do Max Verstappen que vivem dizendo que o grande alvo deles é o Lewis Hamilton, sei lá, 7 títulos mundiais e talvez o melhor piloto de todos os tempos. Não sei se esses são os motivos pelos quais essa perseguição acontece. Mas, olha só, o Piquet fala os impropérios que ele fala sobre o Senna e sobre o Hamilton, tá tudo certo. O Piquet pode ser homofóbico e racista, tá valendo. Agora, eu chamar o Verstappen, pobre alecrim dourado, de babaca, isso é um crime, um absurdo. Só porque ele não usou uma camiseta? Crianças, não é só porque ele usa uma camiseta. Tem o background, tem o histórico, tem as declarações dele, tem o comportamento dele, tem muito do que ele fez e ainda faz nas atitudes individuais como piloto de Fórmula 1 e como parte desse coletivo de Fórmula 1. Então, não é só por causa de uma camiseta. A galera está tentando diminuir a questão a um item e eu estou colocando vários. Eu estou acrescentando informações, eu estou colocando o quadro completo da situação e é assim que a gente tem que dar a opinião na internet, mostrando o quadro por completo e não pautar a opinião no título de um post ou de uma matéria ou de um link do Twitter, que as pessoas nem clicam mais em links nas redes sociais, ou a partir de um vídeo de 15 segundos no TikTok. Galera tá pautando opinião a partir de vídeo do TikTok, de recorte de narrativa. Vocês são muito inocentes, né? Olha, geração Drive to Survive às vezes é um problema. Então, para concluir, sim, Max Verstappen é um babaca por não utilizar uma camiseta também, porque afinal de contas esse é mais um item, mais um capítulo dentro do pacote de você gentil com ele, comportamentos controversos que o piloto da Red Bull tem. Só que tem uma coisa, eu quero ver quando o Verstappen não tiver o melhor carro, como é que os fãs do piloto vão se comportar. Esse momento está chegando, porque eu tenho sérias dúvidas se o Verstappen dirigindo uma Haas consegue ser campeão do mundo. Não consegue. E o comportamento meio alterado que ele está apresentando nas últimas corridas pode mostrar sinais de fraqueza. Estou ansioso para ver o mundo voltar ao normal para o Max Verstappen. E detalhe, uma coisa muito importante que eu não mencionei. Nem posso culpar o Verstappen pela personalidade dele, porque se eu tivesse um pai como Jos Verstappen, eu teria um péssimo modelo a ser seguido e muito provavelmente eu seria como Max Verstappen. Não é culpa dele ter um pai como Jos Verstappen. Tá na dúvida do que eu estou falando? É só pesquisar na internet que vocês vão saber do que eu estou falando. Quer me xingar no Twitter? Vai lá, @oeduardomoreira, fica à vontade, eu tô pronto para te bloquear. Grande abraço para todo mundo, menos para os fãs mais chitas do Max, e até a próxima.